Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Já queria começar primeiro de tudo agradecendo. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver por aqui. A gente já tem mais de 100 pessoas acompanhando a gente nessa live, nessa manhã de sexta-feira. Então, obrigado aí a todo mundo que reservou uns minutinhos para a gente bater um papo aqui sobre Cremonas, esse produto tão importante no nosso mercado. Eu vou começar também me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou gerente de marketing aqui da Udinese e junto com os meus amigos aqui, o Eduardo e o Bruno, eu vou ter a honra a honra e a missão de apresentar junto com eles essa live, esse treinamento aqui. Então, muito bom dia para todo mundo, espero que seja proveitoso para vocês. Edu, eu acho que pouca gente te conhece nesse mercado, né? Mas enfim, se apresenta aí, conta pra turma quem que é você. Legal. Bom dia para todo mundo. Eu sou Eduardo, sou o coordenador técnico aqui da Udinese. Estou na Udinese há 5 anos. Mas de Já mercado você não tem muito tempo no mercado, não, né? eu Começou não, eu ontem. não vou falar, não vou falar, senão o pessoal vai falar que eu sou muito velho. Então é melhor deixar. E o legal que muita gente já me conhece pelos treinamentos que eu faço em clientes e em arquitetos, e hoje é um modelo um pouquinho diferente, que aí é um bate-papo. E logo mais é um bate-papo com vocês também. Legal, valeu, Edu. E o Bruno, se apresenta também, Bruno, pra turma. Bom dia, pessoal. Acredito que algumas pessoas me conheçam aí. Eu estou à frente aqui do time de desenvolvimento da engenharia aqui da Udinese. A gente está aí para trazer as informações que todo mundo busca para a gente ter o melhor desempenho e a melhor funcionalidade nas nossas esquadrias, né? Isso aí. Tenho, tenho só 10 anos de Udinese, né? Então, já tenho um tempinho aí já, então. Muito bom, a Legal. turma com longa estrada e longo tempo de casa. Pessoal, legal. Vamos lá, então vamos começando aqui a nossa conversa. Acho que vale a pena dizer aí para todo mundo que tá assistindo, a gente tem ali uma opção de perguntas e respostas, tá? Então fiquem super à vontade para nos mandarem perguntas, tirarem algumas dúvidas aí que eventualmente forem surgindo ao longo dessa apresentação. A gente responde no final, tá? Lá no final a gente vai reservar um tempinho para ler essas perguntas e responder o que a gente conseguir por aqui. Bom, vamos lá. Começando falando de cremonas e desse mercado de uma forma geral, né? Eu costumo brincar que cremona acaba sendo um produto um pouco mal compreendido, né? Às vezes ele é visto como um patinho feio dentro ali do mercado de esquadria de alumínio. É um produto que tem um estigma de ser difícil de instalar, então a gente tem cliente que tem um certo receio de comprar, a gente tem time de vendas que às vezes tem um certo receio de vender, existe um certo preconceito, o pessoal acaba achando que é um produto muito mais caro do que na realidade ele é. Então, é por isso que eu acabo dizendo que muitas vezes esse produto ele acaba sendo quase que como um patinho feio, assim, o pessoal olha um pouco torto para ele. E a nossa missão aqui vai ser tentar desmistificar um pouco disso, né? E é importante dizer também que quando a gente olha, por exemplo, para mercados mais maduros, como, por exemplo, a Europa ou até algumas regiões da Ásia, o que predomina, o que domina nesses mercados é realmente cremona multiponto, né? O nosso bom e velho fecho concha aqui do nosso mercado brasileiro é praticamente inexistente nesses mercados mais maduros, né? De novo, como a Europa, a Ásia, enfim. E por que que isso acontece, né? Porque esses mercados, eles estão um passo à frente mesmo, assim, eu diria, quando o assunto é exigência de qualidade, de produtos realmente diferenciados, de produtos com um desempenho realmente superior, né? Então, por isso que esses mercados acabam usando demais essa solução de cremona multiponto, porque são realmente mercados que estão preocupados com uma vedação mais eficiente, com uma série de outros fatores ali de diferenciação. E para fechar, e para a gente já começar a falar exatamente aqui do que a gente tem de conteúdo para vocês,
olhando um pouco para dentro da Udinese e dentro desse cenário como um todo, o que a gente fez, né? Então, assim, ao longo dos últimos anos, a Udinese vem trabalhando muito forte no nosso portfólio de cremonas. O Bruno e o Eduardo são provas vivas disso, e os dois também arregaçaram bastante as mangas e queimaram bastante neurônio para chegar nas soluções que a gente tem hoje. Mas fato é que dos últimos anos para cá, a gente conseguiu melhorar bastante a qualidade do nosso produto, seja a maçaneta, seja os mecanismos, e também complementar o nosso portfólio. Então eu acho que hoje a gente é muito tranquilo para falar que a gente tem um produto de excelente qualidade. A qualidade do produto de Nes em termos de cremona é excepcional e o portfólio é completíssimo. Eu acho que não deve existir uma situação de utilização de cremona no mercado para a qual a Udinese não tenha uma solução, e às vezes até mais do que uma, né? Porque vocês também vão ver ao longo da apresentação que existem diversas opções de escolha. Enfim, eu acho que o resumo da história é esse. Eu vou passar a bola para o meu amigo Edu, para ele começar a falar um pouco para a gente mais no detalhe Legal. pela atenção. Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos, e espero que agregue bastante informações para você. Vamos lá, Edu, com você. Vamos lá, valeu. Então, como o Marcelo falou, aqui é só complementando um pouco mais que o Marcelo falou, né? E agora eu vou falar sobre os atributos do nosso mecanismo Cremona, tá? Mecanismo em si. Então, ele agrega muito na segurança, como o Marcelo falou, nós temos os fechos é só um ponto, fecho comum, fecho concha comum é só um ponto, e a cremona é um pouquinho diferenciado, então ele agrega na segurança. Então, múltiplos pontos de travamento que dificultam o arrombamento. Então, diferente de uma concha comum. A parte da vedação também é por causa da parte dos multipontos de travamento, então tem um fechamento mais hermético, evitando infiltrações. Então, até em testes em laboratório, nós notamos que a cremona ela tem um desempenho muito melhor do que do que um fecho convencional, tá? Conforto na abertura e no fechamento, então você tem uma abertura e um fechamento bem suave, porque você está utilizando uma maçaneta para fazer essa movimentação. E a gente não pode deixar o design, né? Porque a gente tem um design bem diversificado, isso com modelos com designs arredondados ou aquele design um pouco quadradinho. E eu vou mostrar isso aí durante a apresentação. E claro, né? É um valor agregado, porque vai dar mais alta performance, estética e inovação no produto. Legal. Eu acho que essa questão da vedação é sensacional. Muita gente, às vezes, quando a gente comenta, né, desse atributo da vedação extra que uma cremona entrega, às vezes acha que a gente até se engana, mas a gente não se enganou, não, né, Edu? A cremona, que é um produto para travamento, ela sim, ela agrega muito mais na vedação, justamente por essa pressão extra ali dos bulons, dos multipontos, né? Desculpa te cortar, até na parte de testes e ensaios que são feitos em laboratórios, você vê que a cremona ela tem um desempenho acima do que um fecho convencional, então isso agrega muito no produto. Perfeito. E falando nessa questão de agregar valor, a cremona é um produto que ele é um prato cheio para isso, né? Como o Edu falou, a gente tem diversas opções de design de maçaneta, e mais do que isso, a Udinese tem uma característica, tem um diferencial muito importante, que a gente consegue entregar para o nosso cliente produtos pintados na cor da esquadria da obra. Hoje em dia está cada vez mais comum, né, Edu? Acho que você tem bastante repertório para falar disso. Hoje em dia está cada vez mais comum obras com cores especiais.
Antigamente Isso. era anodizado, branco, hoje já tem uma gama muito grande disso. E cada vez mais os arquitetos querendo se diferenciar e ter uma coisa mais uniforme, né? Um design mais clean. E aí que entra esse diferencial da Udinese de poder entregar o componente pintado virtualmente, praticamente em qualquer cor de que exista ali o pó, a tinta, enfim. Então isso acho que é muito importante refrisar aqui para todo mundo como E aí um baita de um diferencial. é isso mesmo, a diversificação do nosso produto é o quê? Que a maioria dos produtos de hoje que tem no mercado é um produto em aço. Então, ele não consegue fazer essa mescla com a cor da esquadria. E o nosso já é totalmente diferente, como você falou, dá para pintar da cor da esquadria. Então, vai ficar um mecanismo que vai ficar totalmente igual à cor da esquadria. Então, isso é muito legal, o nosso produto. Excelente, excelente ponto, Edu. Então, aqui é a composição da solução multiponto, da Cremona multiponto. Tá? Então, aqui o que nós vemos é tudo que compõe, tá? Essa é uma visão simples, porque daí dá para fazer muito mais montagens, tá? Então, aqui é o básico. Então, é uma maçaneta, a parte da haste, cilindro, caso haja fechamento interno e externo, aí o contrafecho e a vareta em si sendo com chave ou sem, tá? E aqui são as aplicações. Aqui são algumas aplicações, porque a gente sabe que as esquadrias têm 6 folhas, 8 folhas, tem muito mais montagem do que a gente está mostrando, mas aqui é o básico. Então, dá para a gente montar tanto janela como porta de 2 folhas, janelas ou porta de 3 folhas, ou 4 folhas com fechamento central. Por que a gente colocou só essas montagens? Por quê? A Cremona multiponto é um mecanismo que a gente consegue fechar nas laterais e no centro. Então, por isso que tem só essas aplicações para vocês verem o que está na tela, tá bom? E aí essa parte é a parte que todo mundo às vezes se confunde um pouco, né? Na parte da como que eu faço a especificação, como que eu compro esse mecanismo, sendo uma janela, uma porta ou travamento interno e externo. Então, aqui a gente fala que é um resuminho, né? Ou que nem uma tabelinha para a gente poder ver como que a gente compra esse produto. Então, o que é preciso para saber especificar esse produto, tá? Primeiro, você tem que saber qual o sistema ou a linha de aplicação, tá? Aí, o mecanismo, saber se é o mecanismo, se eu vou fazer uma porta, se eu vou fazer uma janela. Por quê? Para definir o tamanho desse meu mecanismo, porque a gente tem vários mecanismos, a gente tem até de 300 milímetros até 1.600 milímetros. Tipo de travamento, como eu falei anteriormente, se é um travamento lateral, se é um travamento central, para a gente poder fazer a definição do contrafecho. Tipo de fechamento, com chave ou sem chave, eu preciso ter um travamento mais seguro, que eu preciso ter um fechamento com chave do lado externo. Aí, tipo de acionamentos, lado de acionamento, se é interno ou externo, como eu falei para vocês. E também o tipo de acionamento, se eu vou precisar de uma maçaneta, uma concha ou fecho oculto, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Edu, enquanto você falava, eu estou pensando aqui no seguinte: várias desses pontos, né, várias dessas perguntas que a gente tem que fazer antes de especificar o produto, são as mesmas que a gente teria que fazer no caso de uma concha, não é isso? Eu também tenho que saber a linha de aplicação de uma concha, eu também tenho que saber se é de porta ou se é de janela. Então, assim, não tem muito por que ter medo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Muda, é isso mesmo, Marcelo. Quem especifica um fecho comum, que a gente acabou de falar, uma concha, consegue especificar um produto Cremona tranquilamente. Legal, muito bom. E aqui é o exemplo de montagem. Não sei se o Bruno quer especificar um pouquinho, mostrar para a gente, falar um pouquinho sobre esse tipo de montagem, porque aqui é diversificando o tipo de montagem. Acho que o Bruno consegue falar legal para a gente. Sim.
Aí a gente tem todas as opções possíveis para você fazer a montagem da sua esquadria com Cremona, né? Então você tem o mecanismo, a maçaneta, o kit haste, que também é muito importante. A gente vai mostrar lá para frente que tem um kit haste específico para cada tipo de aplicação, se é interno, se é externo. Dependendo da linha, você também tem essa variação. Os contrafechos também são um ponto importante, que é específico para cada linha, né? Então, dependendo da linha que você está utilizando, você tem que estar verificando qual que é o contrafecho correto. Então, a gente tem contrafecho para fechamento lateral, fechamento central, e aí para determinadas linhas. E a questão dos cilindros, né? A gente aí na imagem mostra apenas o cilindro convencional, né? Mas a gente vai ver que a gente tem um outro tipo de cilindro, que é o cilindro tetra, que dá mais segurança, e mais para frente a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses itens aí. Ô Bruno, uma pergunta sobre o kit haste. O kit haste, ele já vem já na maçaneta ou como que ele é feito? Porque acho que isso aí é uma dúvida que muita gente tem. Não, o kit haste não vai com a maçaneta, né? Então, a gente tem lá nos nossos catálogos, lá exclusivo para as linhas, mostrando qual que é o kit haste específico para cada linha. Então, dependendo da utilização, se vai ser interno, se vai ser externo, você tem um kit haste específico. Lá na frente a gente vai mostrar, tem uma forma bem didática para a gente entender como que você vai especificar o kit haste correto para a sua aplicação. Não, legal. Agora a gente vai falar um pouquinho das maçanetas, tá? Por que a gente deixou esse produto em evidência? Porque ele que a gente é o que à primeira vista do cliente é o que ele vê. Então, esteticamente, o design sempre o pessoal olha pela maçaneta. Então, a gente vai mostrar todos os nossos produtos diferenciados na parte de maçaneta, tá? Então, falando um pouquinho sobre as maçanetas, o que é esse produto, tá? Então, é um produto fabricado em alumínio, pintado. Então, pulou um slide. Isso. Obrigado, Marcelo. Então, é um produto fabricado em alumínio pintado. Então, é assim, ele vai seguir a cor do mecanismo. Então, você vai ver um produto da cor da esquadria, com diversas cores, design diversificado, como eu falei para vocês. Então, a gente tem um design, como vocês estão vendo aí na imagem, um design arredondado, com um design quadrado. A gente tem sem base. Vamos falar um pouquinho também com a novidade. E também a opção de maçaneta deslocada, caso precise, dependendo do tipo de aplicação. Essa questão da maçaneta deslocada é bem importante, né? Acho que algumas linhas, algumas situações bem específicas aí precisam que ela seja deslocada para fugir do marco, né? Como que é isso, Bruno? O que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão da maçaneta deslocada para o pessoal entender um pouco melhor? De um modo geral, é bem isso que você falou mesmo, né? Quando você precisa ter um deslocamento ali do marco, para você ter um melhor conforto do usuário, para ele poder fazer a movimentação das folhas. Então, dependendo da linha de aplicação, dependendo da cremona que você está utilizando, ela pode vir a ficar muito perto do marco. Então, você tem a opção de utilizar a cremona com a maçaneta deslocada para poder você tá dando esse conforto para o usuário. E tem um outro ponto que aí geralmente é o mais usado mesmo da maçaneta deslocada, é no fechamento central. Então, no fechamento central, você tem as duas maçanetas lá, né, uma contra a outra, e aí, como eu falei no fechamento lateral, para você não bater a mão na outra maçaneta, você usa a maçaneta com ela deslocada para poder ter esse conforto, né? Então, e aí fica uma aplicação bacana que é bem utilizada aí. Lembrando, né, Bruno, que os nossos kits Cremona são aplicados em linhas com bitola 25 e 32. Isso aí. Boa.
Pessoal, aqui a gente tem um produto que eu particularmente gosto muito, vou até tomar a liberdade de falar um pouquinho dele para vocês. É um produto super inovador e super diferenciado. Eu particularmente, não sei se o Edu me corrige se eu estiver errado, eu particularmente não lembro de ter visto um produto com essas mesmas características em outra empresa concorrente do mercado. Eu acredito que essa seja ainda uma exclusividade da Udinese. Isso aí. E o grande diferencial desse produto, o grande apelo dele é a estética e é design, né? Todo mundo conhece as maçanetas cremonas tradicionais, que tem aquela base de fixação, enfim. E esse produto, a grande diferenciação dele é justamente não ter essa base. E até por isso a gente resolveu batizar de maçaneta minimalista One. One porque é um produto único, é um produto singular, não tem nada parecido com isso no mercado, e também é um visual de uma única peça. Então, a gente encontrou esse nome que acho que simboliza muito bem esse produto. Que mais que você pode falar dele para a gente, Edu? Já tem cliente usando? Você já viu ele por aí em obras? Como que é? Eu posso falar para você que eu vou fazer muito a apresentação para arquitetos, né? Então, essa parte dessa maçaneta, que é uma maçaneta minimalista, né? Que ela não tem essa base, isso chamou muita atenção dos arquitetos. Então, porque hoje as esquadrias, eles querem mais vidro e menos componente. Então, ela é uma coisa que chamou muita atenção não só nos arquitetos, mas nas construtoras também. Então, é um produto que veio para ficar. Então, é um produto que todo mundo está gostando. Pelo menos o que eu vi durante essas minhas idas e vindas no mercado. Aqui são mais opções dessa maçaneta minimalista, tá? Por quê? A gente tem a opção da One, que é uma maçaneta com design mais reto, né? E a gente também tem a minimalista Flare, porque a gente tem uma linha de produto chamado Flare, tá? Que ela tem esse design, que é um design quadrado, mas ela tem essas linhas suaves, e também na minimalista Euro, que aí ela leva mesmo design das maçanetas comum com base. Com a base, mas ela é chamada Euro, mas ela não tem essa base. Edu, deixa eu ver se eu entendi, então. A Udinese também tem fechadura para porta de giro, que a gente chama de flare, que a gente chama de euro. E aí é o mesmo design, é para combinar na obra do cliente. Isso, se o cliente quer uma cremona na sua janela ou na sua porta, mas ele não quer a base. Aí ele consegue usar essa flare, que aí vai combinar com todo o ambiente, porque a linha flare, só entrando um pouquinho, a gente tem tanto porta de giro, a gente tem para maxinhar, então a gente fala que é uma linha, né, com um produto que você consegue deixar todo o ambiente com esse design. Harmônico, né? Harmônico, isso mesmo. Muito legal, sensacional. Quer falar um pouquinho dessa, Bruno? Da Square 45? Sim. Esse é um produto legal, eu gosto aí eu sou demais. suspeito a falar, hein? Esse produto é um produto que a gente apresentou esse design na última FESCO, né? Então a gente ouviu bastante elogios para ele, né? Então ele é um produto totalmente Square. Então vocês podem ver ali, ele tem as linhas retas. E o porquê do Cremona Square 45. O Square pelo próprio nome, né? Pelo design dela, e o 45 milímetros, que é essa medida aí da onde você se aplica a altura total, né? Então, ela é um pouco menor do que as maçanetas Euro que a gente tem. As maçanetas Euros têm 70 milímetros, então ela é uma maçaneta mais baixa, com as mesmas funções, fixações são as mesmas, porém é um design diferente, um design square, como o próprio nome é um design minimalista e elegante. Então, ela se aplica também com todas as nossas cremonas, sem exceção, e aí vai muito do que os arquitetos, do que os projetos de obras indicam, mas essa quem não falei, eu sou suspeito a falar, ela é muito bonita,
O funcionamento dela é excelente, então ela também é mais uma que veio para ficar no nosso portfólio e é isso daí. Legal, Bruno. Bruno, deixa eu falar uma coisa dessa maçaneta Square. Quando nossos clientes entrarem no site, ele vai achar, vai ter alguma diferença? Tem outra? Explicar um pouquinho? Sim, além dessa de 45 milímetros, a gente tem uma de 30 milímetros. Essa de 30 milímetros, ela tem uma vantagem, porque você, em alguns casos, já fui até ali procurado, você consegue dar o transpasse quando o cliente quer utilizar uma tela. Então, geralmente, quando o cliente quer utilizar uma folha de tela, o outro modelo de 30 milímetros, você consegue fazer esse transpasse da folha de tela sem que essa folha bata na maçaneta. Então, só para entender um pouco. Então, a maçaneta ela é mais baixa do que essa. Isso, exatamente. Legal. A gente tem essa opção, tem lá no nosso site lá, confiram lá que vocês vão ver, tem todos os detalhes técnicos dela lá. Então, é o mesmo design, porém com uma medida diferente, que são os 30 milímetros. Perfeito. E aqui, como eu falei para vocês, né, mas agora a gente mostrando os outros designs de maçaneta. Então, essa é a maçaneta Euro Slim. Então, tem o design, como eu falei para vocês, design square ou round, com a base metálica ou plástica. Aí vocês perguntam, por que a base plástica? Porque a base plástica, a gente utiliza ela na parte da excêntrica. Então, a base dela é plástica. E os tamanhos, né? Que a gente tem os tamanhos tanto para a porta ou para a janela, tá? Quer falar um pouquinho do fechinho, do fecho oculto, Bruno? Dar mais detalhes? Claro, vamos lá. O nosso fecho oculto, né, é um produto que a gente lançou não tem muito tempo, né? Então a gente fez esse produto pensando até mesmo nas linhas de bitolas menores, né? Então ele tem uma profundidade mais baixa ali. Vocês podem ver na aplicação aí que ele é bem rasinho, né? Então o fecho oculto, ele é utilizado quando você quer nitidamente dar o transpasse. Ele é mais utilizado em janelas, né, com cargas de até 40 quilos por folha. Então, a gente recomenda para essa utilização. Ele funciona como uma maçaneta. Você encaixa ali na cremona e você consegue fazer o movimento. Na imagem ao lado ali, mostra a abertura dele para acionamento, né? Então, ele é um produto com linhas retas, né? Que a gente chama de square. Os parafusos ficam ocultos, então você consegue fazer a pintura dele na mesma cor do alumínio, o que agrega valor para sua esquadria e aí você pode estar utilizando nas janelas aí para poder fazer aquele transpasse, para você poder limpar do outro lado lá, que muitas vezes os clientes perguntam como que o cliente vai fazer para poder limpar. O fecho oculto, ele vem para isso, para você fazer o transpasse da folha e você também ter a segurança para poder fazer a limpeza, né? Porque muitas vezes tem um pessoal que sobe ali no peitoril, pega uma cadeira para poder limpar ali, o fecho oculto, ele é para isso, né? Sim. E, Bruno, mais uma pergunta. Esse fecho é um fecho novo, né? Sim, nós tínhamos no nosso site um fecho oculto, né? Esse é diferente daquele que a gente tinha no site. Esse é diferente porque ele é mais baixo, então ele possibilita você estar utilizando nas linhas a partir de bitola 25. Então a gente fez pensando nisso, para linhas com bitolas menores, 25, e aí tem um ponto importante que é bom a gente informar para todo mundo, né? O fecho oculto, quando ele está fechado, ele está com a alavanca para baixo, e quando ele está aberto, ele está com a alavanca para o lado ali. Porém, a gente vai ver um pouco mais para frente um modelo de cremona que nós temos aí, né? Que é a cremona anti-falsa manobra. Então, ele só funciona com essa função desativada, ou com o outro modelo de cremona, que é a cremona Evo. Isso. Só para o pessoal entender, né? Só para o pessoal entender, a cremona Evo são as cremonas convencionais que nós temos, né? A E20, E25, né? Desculpa, E25, e a FM
é uma cremona que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que ela tem um mecanismo de funcionamento diversificado, que seria o anti-falsa manobra. Isso aí. E aí, como está mostrando aí na imagem, com o anti-falsa manobra, a alavanca não se movimenta com a folha aberta, ou seja, ela vai perder o transpasse, que é o diferencial aí. Então, pensando nisso, a gente consegue, mesmo utilizando uma cremona, a gente tem a opção de desativá-la, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas esse é um ponto importante que é bom a gente ressaltar e passar para todos os nossos clientes, né? Legal. E aqui nós vamos começar a falar sobre o mecanismo, né? Os mecanismos. O pessoal sempre fala mecanismo, né? Cremona. Cremona é um todo, né? E agora a gente vai falar em si do mecanismo. O que seria o mecanismo? Mecanismo, produto fabricado em alumínio pintado. Aí é o diferencial dos nossos mecanismos, que o de mercado hoje, a maioria são em aço. E o nosso, a gente tem a possibilidade de pintar na cor da esquadria. Diversas cores, pontos de travamento reforçado, isso tanto com o travamento faca ou gancho, vamos explicar um pouquinho para vocês. Diversos tamanhos, como eu falei lá atrás, a gente tem tamanhos de 300 milímetros até 1.600 milímetros. Então, isso aqui eu posso diversificar muito o tamanho da minha esquadria. A opção anti-falsa manobra, vou explicar para vocês também. E a opção com chave ou sem chave, tá? Edu, eu achei bastante interessante quando você comentou ali que o produto ele é fabricado em alumínio, né? E pintado. Então, além de toda aquela questão que a gente já falou de poder fazer na cor específica da obra e tudo mais, o alumínio ele não enferruja, né? Como que é para instalar esse produto em região litorânea? Assim, o pessoal usa, costuma ter problema? Como que funciona? Acho que essa pergunta, acho que o Bruno consegue responder melhor ainda, porque a gente tem um laboratório aqui, a gente tem um CTU, então acho que o Bruno consegue responder isso aí, acho que com maior clareza. Isso, exatamente. Pelo fato dela ser feita em alumínio, a gente não vai ter problema com oxidação. Então, vocês podem aplicar isso nas regiões litorâneas. Inclusive, a gente colocou lá na nossa câmera, tá com mais de 500 horas de salt spray e ela tá com o seu funcionamento perfeito. Então, assim, podem confiar, é um produto seguro, você vai poder utilizar nas áreas litorâneas sem nenhum tipo de problema. Então, assim, surgiu um projeto, um hotel, um resort pé na areia. Pode colocar cremona sem medo. Pode colocar cremona sem medo. Olha, muito bom. E aqui falar um pouquinho o que seria o mecanismo anti-falsa manobra. Porque aí tem a diversificação, né? A gente tem as cremonas Evo 25, e a gente tem esse mecanismo também que nós chamamos de anti-falsa manobra. O que seria o mecanismo anti-falsa manobra? Primeiro, é o mecanismo para proteção própria da cremona e dos pontos de fechamento. O que ele faz? Ele impede a movimentação da maçaneta com a folha aberta. Vou explicar um pouquinho para vocês. Então, imagina, eu estou movimentando minha porta, minha janela. Com os mecanismos convencionais de mercado, ou até o nosso Evo 25, eu posso movimentar o fechamento e abertura em qualquer momento nessa transição de fechamento e abertura. E com isso, muitas vezes o cliente não sabe como é o travamento dele, o que ele pode fazer? Ele deixa a maçaneta fechada na posição fechada, corre essa porta ou janela e vai bater contra o contrafecho. E aí, o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar a quebra tanto do contrafecho ou do ponto de travamento. E o anti-falsa manobra, o que ele faz? Ele impede essa movimentação. Então, em qualquer lugar, se a folha estiver aberta, eu não consigo movimentar ele na posição fechada. Só quando eu encosto no marco lateral ou central, que eu faço o acionamento desse pino que vocês estão vendo em detalhe na tela. Aí sim eu faço a movimentação de travamento dela. É isso aí. E aí, ó, que nem o Du falou, você tem a opção de desativar. Então, você
se você realmente não quiser utilizar, ou você vai estar utilizando um fecho oculto, você pressiona aquele eixo que tem ali e você coloca um parafuso onde está com essa indicação dessa seta aí, e aí você desabilita a função anti-falsa manobra. Ô Bruno, qualquer parafuso? Posso colocar um parafuso de 50? Não. Um parafuso de 16 milímetros ali já é o suficiente para você estar desabilitando o anti-falsa manobra, né? Isso aí, legal. Perfeito. Quer explicar um pouquinho do travamento, como funciona esse travamento na lateral, Bruno? Sim, vamos lá. Então, assim, para fazer o acionamento do anti-falsa manobra, você precisa ter um top ali no marco para que esse eixo que tem aí seja pressionado. Então, quando você fizer a instalação da cremona lá, você vai ver o posicionamento desse eixo, você vai fixar esse acionador no marco e vocês podem ver que ele tem uma regulagem. Então, quando vocês estiverem fazendo a instalação, vocês têm essa possibilidade de regulagem para que esse eixo seja todo pressionado para que o funcionamento do anti-falsa manobra seja funcional, né? Então, ele tem que estar todo pressionado para que seja liberado o acionamento da maçaneta. Então, esse é um acionador que a gente pensou para ser universal, vamos dizer assim. Em todas as linhas ele é aplicado, desde uma linha 25 a uma linha 32, enfim, aonde você quiser estar utilizando uma cremona anti-falsa manobra, ele já vai com a cremona anti-falsa manobra e ele também vai na cor da cremona, né? Então é mais um diferencial, é um detalhe que a gente tomou essa atenção de ele sempre ir na mesma cor, que vai ser a cremona, né? Legal. E aqui são as versões disponíveis, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem essa versão que é a anti-falsa manobra. Então, as versões que a gente tem disponíveis é de 300 milímetros. De início, preto e branco, mais a possibilidade de fazer em outras cores. 2 pontos, 400 milímetros. E de 600 a 1.600, tanto na cor preto ou branco, com a possibilidade de fazer em outras cores. E o diferencial da anti-falsa manobra, da Evo convencional, é que nós temos a opção de travamento com chave tetra. Então, esse é um produto que aí nós falamos na parte estética, design, você utilizando uma maçaneta One, como nós mostramos para você, e o travamento com chave tetra, você vai ver um produto mais clean, mais limpo, tá? Quer explicar essa parte do híbrido externo e interno, Bruno? Porque isso aí é muito legal. Porque o pessoal olha a nossa maçaneta, o nosso mecanismo, serve em qualquer dispositivo, qualquer maçaneta dá para ser aplicado? Explica um pouquinho para a gente. Sim, vamos lá. Hoje, nas cremonas Evo, a gente possui 2 códigos, né, que diferenciam se ela é interna ou externa. Então, quando você está comprando a cremona Evo com acionamento interno, vocês podem reparar que ali nas fixações é uma rosca. E quando você quer o acionamento interno e externo, você utiliza um outro código, porém, aonde deveria ter a rosca é um furo passante, para você passar as buchas de fixação das maçanetas. Então, isso é uma particularidade da cremona Evo que a gente solucionou na cremona anti-falsa manobra. Então, hoje você tem apenas um código de cremona anti-falsa manobra, tanto para aplicações internas quanto para aplicações internas e externas. Então, como que você faz isso, né? Como que você tem que estar com a cremona anti-falsa manobra e você faz a aplicação dela interna e externa? Basta você retirar da cremona esses fixadores telescópicos. Então, quando você vai estar fazendo a utilização dela interna e externa, você retira isso do kit que foi enviado para você, o que vai ter um rasgo ali para você estar fazendo a passagem dos parafusos que irão fazer a fixação das maçanetas, né? Então, isso é um detalhe bacana que a gente pensou aqui
para você ter apenas um código, você otimiza o estoque quando você é revendedor, serralheiro, então isso, e sem contar que é bem prático, né, Edu? É só você tirar ali e... Sim, e outro diferencial, né, Bruno? Agora fala para mim, a gente olhando a maçaneta Evo convencional e a antifalsa manobra. A antifalsa manobra a gente consegue colocar todas as possibilidades de maçanetas que nós temos no nosso portfólio, né? Exatamente. Na Cremona Evo, você só tem a fixação de 43, que é essa daí. Então, É isso aí. esses 43 milímetros é para você estar utilizando as maçanetas Euro. Quando você quer utilizar a maçaneta One, você necessariamente precisa estar com uma Cremona anti-falsa manobra. Por quê? Porque ela tem a possibilidade de você estar com uma fixação de 20 milímetros, que é o entre-centros da base, que fica oculto ali atrás da maçaneta, né? Então, mais uma vez, você só consegue utilizar as maçanetas One, as maçanetas minimalistas, com a Cremona anti-falsa manobra. Isso aí, perfeito. Legal, muito, muito bom. Acho que esclarece bastante um pouco das dúvidas assim que a gente vê que o pessoal tem. E eu acho que vale super a pena reforçar aqui para todo mundo que está, para essas 165 pessoas que estão assistindo a gente. Olha que audiência bacana que a gente conseguiu. Eu acho que vale super a pena reforçar. Então, pessoal, o produto anti-falsa manobra, ele é um produto superior, porque ele tem a função do anti-falsa manobra, né, ali que o Edu explicou, então vai evitar uma quebra no sistema ali, vai evitar uma quebra na esquadrilha, vai evitar ter que retornar a obra para trocar contrafecho, etc. E é mais fácil de especificar, né, porque a gente não precisa se preocupar com essa coisa do, é interno, é externo, enfim, isso é um produto mais simples de ser especificado, né, realmente a gente não precisa se preocupar com isso antecipadamente no momento da compra. Legal. E aí, falando, né, o antifalsa manobra tem a possibilidade de a chave tetra, né? Então, é um produto híbrido que a gente consegue colocar ele tanto interno ou externo, tá? E acho que essa imagem também ilustra bem um pouco do que o Bruno estava falando, né? Que é isso aí. No mesmo mecanismo, no mesmo tipo de cremona ali, vocês conseguem ver nas imagens. De um lado a gente tem a cremona convencional, com base que todo mundo conhece, e na outra imagem a minimalista, né? A sem base. Então, fica a gosto do cliente, a gosto do arquiteto, a gosto de cada projeto. O produto vai comportar os dois tipos de maçaneta. É isso aí. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês da E25, né? Chamamos de mecanismo EVO, tá? Então aqui ele vai mudar um pouquinho dependendo o tipo de aplicação ou sistema ou linha de aplicação, tá? Então, Cremona E25, EVO, mecanismo E25, tá? 1 ponto ou 2 pontos, com chave ou sem chave, aplicáveis nas principais bitoses de linha 25 e 32 de mercado, tá? Então, o que seria o E25? Seria a parte da extremidade externa do meu mecanismo até o centro, seria ou da maçaneta ou do cilindro, tá bom? Aí, como nós falamos no começo, o Marcelo já tinha até especificado, a gente tem cremonas para diversas linhas do mercado. E assim, nenhuma linha é igual a outra. Então, essa cremona E25 Flat, ela é específica, ela tem os mesmos atributos da anterior que eu falei para vocês, mas o diferencial dela é que ela é para específicas linhas. Então, aqui ela é aplicável exclusivamente nas linhas Ecoline da Perfil ou Inova. Então, ela muda um pouquinho o mecanismo, tá? Então, a base, a haste dela, que a gente olha ali, a vareta, né, que nós chamamos desse jeito, então, ela muda um pouquinho para poder o quê? Para poder ser aplicável nessas linhas que eu falei para vocês.
Só um ponto aí, Edu, só para mostrar a principal diferença, é somente a vareta externa, né? Que é a vareta que vai na cor da esquadria. Quando você tem uma cremona normal, vamos dizer assim, ela é um perfil em C, em U, na verdade, né? O perfil em U. Nessa daí já não, é um perfil reto por conta das particularidades da linha. Então, a linha tem um ressalto que apoia essa vareta e dá a distância lá de projeto para você estar fixando as cremonas, tá? Aí uma coisa que o pessoal também olha o mecanismo, né, Bruno? A gente olha o mecanismo desse tamanho, 600 até 1.600. Na usinagem, eu tenho que fazer usinagem do meu perfil inteiro? Como que é essa usinagem que eu faço? Não. Porque o pessoal olha assim e fala assim, não, eu vou ter que usinar o meu perfil inteiro. Olha a dor de cabeça que eu vou ter. Não. Como que é essa usinagem? Nesses casos aí, para você fazer a usinagem, você só faz apenas a usinagem de passagem das caixas, vamos dizer assim. A caixa onde você acopla o cilindro, quando é o cilindro normal ou o tetra, e a passagem da caixa da maçaneta, ali onde vai toda a engenharia para fazer a movimentação. Então, é apenas 2 usinagens, e aí você faz as fixações frontais via parafuso mesmo, parafusando normal. Então tudo tranquilo. Então, só essa usinagem e o resto é tudo sobreposto. Então é fácil a aplicação, né? É uma ou 2 usinagens que você tem que fazer. Legal, dependendo perfeito. do modelo de cremona que você está utilizando. Perfeito. Agora, essa também é uma cremona um pouquinho diferente. Essa a gente já chama de gancho, tá? Então, ela é exclusiva para um sistema de aplicação. Então, é exclusiva nas linhas Renoir, né? Da CDA Metais. Então, a diferenciação dela é só esse gancho. Então, esse gancho e a caixa dela é um pouquinho menor para quê? Para poder atender essas linhas, a Renoir 3.3 e a Renoir 4.4. Por que tem toda essa diferenciação? E assim, e até acho que o Marcelo pode até me ajudar, que cada vez mais está aparecendo linhas novas no mercado. E aí a gente tenta atender o máximo possível essas linhas de mercado. Perfeito. Isso, né? E eu acho que o recado também é o seguinte: a gente tem produto de A a Z. Vocês viram aqui na fala do Edu e na fala do Bruno, as variações de cremona, né? Então, é a cremona flat, é a cremona gancho, é a cremona normal, é a cremona com a função antifalsa manobra. Realmente, então, assim, a gente tem uma gama muito grande. O objetivo aqui, eu acho que não é nem torná-los especialistas em especificação de cremona. Né? Vamos deixar isso com o Edu. O Edu, inclusive, ele tá aqui para nos ajudar nessas missões. Mas eu acho que um pouquinho do objetivo aqui existe uma solução para cada projeto com os quais vocês, nossos clientes, nossa equipe de venda, vai existir um produto adequado para cada projeto com o qual vocês se depararem. E aí as informações disso tudo estão no nosso site, temos catálogos detalhando cada uma dessas particularidades e, claro, o e-mail e o WhatsApp do Edu, que a gente vai deixar no final da apresentação também, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, Edu? Com certeza. A gente está aqui para ajudar o cliente como for possível. Isso aí. Perfeito. Boa. Vamos continuar. Agora aqui a gente falou para vocês toda a parte de maçaneta, então as diversificações de maçaneta que nós temos, tá? Então, desde a Euro até a One antifalsa manobra, os kits, que seria kit de travamento, o mecanismo em si, e aqui é o que compõe todo o resto. Então, aqui é o kit de travamento, o kit haste, como o Bruno falou, que ele não vai acoplado na maçaneta. Vamos mostrar um pouquinho para vocês. Contrafecho, que o contrafecho é muito importante. Acho que todo mundo que faz a especificação no fecho concha sabe a diferenciação do contrafecho. O contrafecho vai definir a linha de aplicação, o sistema de aplicação, tá? E roseta e cilindros. Aqui, então, são alguns complementos, né? Acho que o principal
foi falado da Cremona e das varetas, aqui são alguns complementos, mas que são muito, muito importantes, né? Até tomei a liberdade para voltar aqui, porque eu gosto muito desse produto que a gente vai falar agora, e eu sei que quando tem uma situação de utilizar esse produto e o cliente não utiliza, ele tem que dar um jeitinho lá, né, Edu? Ele tem que fazer uma Mas gambiarra, como que é? essa é a Isso mesmo, palavra, Marcelo né? foi bem, como que é, bem solícito dessa parte. Dá um jeitinho. O que que é o jeitinho? É a gambiarra, né? O que que ele faz? Vou explicar um pouquinho quando nós não temos esse kit de travamento numa tipologia de 4 folhas como vocês estão vendo. O que acontece? Eu tenho meu travamento, tá? O meu travamento é central, então eu tenho a minha maçaneta e o mecanismo de movimentação e travamento, e a outra folha é o contrafecho. Então eu tenho que ter uma maçaneta fixa. E aí, nós não tínhamos essa maçaneta fixa ou o tipo de fixação desse jeito. Então, o que o cliente faz? O que o serralheiro faz nesse caso? Ele faz o jeitinho dele, faz a adaptação técnica, como todo mundo fala hoje em dia, né? Então ele vai lá, coloca um parafuso, trava de qualquer jeito, coloca uma chapinha e manda para o cliente. Legal. Em primeiro momento, deu certinho. Mas a gente não sabe como que é a movimentação que o cliente vai fazer, se ele vai bater, não vai, se ele vai puxar. O que acontece? Muitas vezes esse travamento não durava muito tempo. Aí toca o fabricante, o serralheiro, voltar na obra para poder consertar. Agora, com esse kit travamento maçaneta Cremona, isso muda. Porque ele é já um kit já específico para essa aplicação, tá? Tanto para as maçanetas Euro ou a One, que é o sem base, então ele já vai manter a minha maçaneta nessa posição travada. Então ele é muito mais fácil na aplicação. E como a gente está falando desde o começo, tanto nas aplicações, nas sistemas de bitola 25 ou 32, tá? Agora o kit haste, né, como o Bruno tinha falado anteriormente. Então, o kit haste, ele não vai com a haste fixada na maçaneta. Por que isso? Por causa de diversificação de sistemas, tamanho, bitola. Então, eu consigo diversificar. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas nós temos uma tabelinha, essa tabelinha geral, de qual a haste específica que você pode utilizar. A gente tem a haste de 35 até 75 milímetros e as linhas ou bitolas de aplicação. Então, isso está bem fácil de entendimento no nosso site. Então, caso tenha alguma dúvida, é só recorrer a essa tabelinha. Perfeito. E assim, pessoal, o QR Code está na tela. De novo, o objetivo aqui acho que não é que ninguém decore e saiba de cabeça qual haste tem que usar em cada situação. A gente não sabe isso de cabeça muitas vezes, né, Edu? Mas Sim. o QR Code está na tela. Convido vocês a escanearem. E esse QR Code vai levar vocês direto para o nosso catálogo de cremonas. Então ali vai ter todo o detalhamento técnico do kit haste e de tudo que a gente falou até aqui. Então acho que é um material que vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Perfeito. E Bruno, mesma coisa contra fecho, né? É isso aí. Bruno, quer dar uma especificada nessa parte do contrafecho, explicar? Vamos lá, Du. Então, como o Du havia dito anteriormente, cada linha tem a sua particularidade e cada linha tem um tipo de contrafecho. Então, e a Udinese tem todos os tipos para atender a demanda de vocês aí. Então, a gente tem desde os contrafechos com regulagens, que são esses contrafechos maiores aí que você tem a regulagem para você fazer aquele ajuste de pressão de engaste ali da Cremona, né? E você tem os contrafechos convencionais, todos são feitos de materiais não inoxidáveis, não oxidáveis, né? Então, você não vai ter nenhum tipo de problema com oxidação em nenhum deles. Então, para cada tipo de aplicação, você tem um contrafecho. Aí a gente tem os contrafechos para fechamento lateral e central, e travamento somente central. Então, como o Marcelo disse, para cada linha tem um tipo, então,
para a linha que vocês estiverem utilizando, é bom vocês conferirem aí no nosso site, que lá vai estar com maiores detalhes, com maiores informações e com todo o suporte que vocês precisarem aí. Aí, legal, né? Tem o QR Code aqui na lateral, mostrando, e também nós temos um catálogo completo com todas as soluções de Cremona. Então, tudo isso que nós estamos falando na apresentação, esse catálogo ele vem bem explicado com todas as soluções. Então, bitola, linha, então tá tudo dentro desse catálogo. Um catálogo bem completo. É isso aí. Aqui, como o Marcelo tinha falado anteriormente, então aqui é um complemento da especificação das nossas cremonas, então aqui já é quando você tem a opção de utilização com chave, tá? Então a gente tem o cilindro e as rosetas, lembrando que é vendido separadamente, então quando eu pedir uma cremona, um mecanismo com chave, a gente não pode pensar, não, já vem o cilindro, já vem a roseta. Não, porque a gente tem que saber se esse é um travamento interno, só interno com chave interno, ou externo interno. Externo ou externo, tá? Então, e também a diferenciação nas rosetas. Então, isso vai muito do gosto do cliente. Então, a gente tem vários tipos de rosetas diferenciadas. Então, por isso que é tudo vendido separadamente, tá bom? Agora, a concha multiponto áurea, né? Quer falar um pouquinho, Marcelo, dela? Eu gosto bastante desse produto. Eu acho que foi também uma super inovação da Udinese, aí, do time de engenharia, enfim, de toda a equipe, né? Eu particularmente gosto muito desse produto porque a gente falou lá no começo da nossa apresentação que tem gente que acha que a Cremona, como a gente apresentou até aqui, né, é muito mais caro. E tem gente que acha que é um produto muito mais difícil também. Eu acho que a gente desmistificou um pouco dessa questão da dificuldade e tudo mais. Mas quando a gente entra aqui na Áurea, eu acho que é interessante que ele é um produto que ele fica no meio do caminho entre quem já usa o fecho concha e de quem ainda quer chegar lá na solução mais completa com a Cremona, com a maçaneta minimalista, com a antifalsa manobra e tudo mais. Por que esse produto ele fica no meio do caminho? Porque ele tem o travamento multiponto, então ele é acionado por uma vareta, mas a parte que a gente manipula mesmo ali é basicamente uma concha, então é algo que está muito mais familiar com muitos clientes, com muitos projetos, né? Então devolvo a bola aí pro Edu e pro Eduardo, caso eles queiram falar um pouco mais tecnicamente do produto, mas eu acho que o grande diferencial é esse, assim, para quem quer dar um salto da concha para a cremona, talvez a Áurea possa ser um ponto intermediário ali nessa jornada de ir melhorando cada vez mais, degrauzinho a degrauzinho, as esquadrias e os produtos finais de vocês. É isso aí. E como reforçando um pouquinho o que o Marcelo falou, a parte da segurança, a vedação fica muito melhor do que um fecho concha convencional, por causa do travamento multiponto, e, claro, a gente tem um transpasse entre elas. E agora fala uma coisa para mim, Bruno. Eu tenho esse mecanismo, eu quero colocar esse travamento multiponto com uma concha. Eu posso colocar a concha convencional? Não, a concha convencional, aquelas conchas 7.4, 7.6, não funcionam com... essa é uma concha exclusiva para esse fechamento multiponto. Então, a Áurea veio para isso, para ficar naquele intermediário entre o fecho concha convencional e a Cremona com maçaneta. Então, a gente fez ela pensando nisso. É um mecanismo mais simples, vocês podem ver ali pelas imagens. Tem um componente que movimenta a haste interna que faz o travamento ali das cremonas. Uma vantagem dela, assim, que nem o Marcelo disse, ela está no meio termo, então ela já utiliza os mesmos contrafechos que a Cremona Evo ou antifalsa manobra irão utilizar. Então, a parte da frente ali é a mesma peça. O que muda é só a questão do acionamento que vai junto com o fecho. Então,
É isso, é um produto bacana que você tem a possibilidade também de estar utilizando chave, né? Então, ela tem uma chave ali para algum controle de acesso de crianças, enfim, e disponível nas diversas cores que nós temos de mercado aí também. Um único ponto importante aqui é que ela não tem o tamanho de 1.600, tá? Então, ela vai de 400 a 1.300. E esse é um produto que eu consigo também colocar interno e externo, né, Bruno? Que isso aí acho que é uma Perfeito. dúvida que acho que fica na cabeça da pessoa. Fala assim, mas o kit cremona com maçaneta eu consigo colocar interno e externo. Esse eu consigo? Consegue sim. A gente pensou nisso também, né? Então você consegue colocar uma concha contra a outra ali para você estar fazendo o acionamento interno e externo. Então, lembrando, gente, esse é um produto que é um conjunto, tá? Então, é a parte da vareta junto com a concha. Então, ele é um conjunto, tá bom? Então, só para não ficar dúvida, né? Não é a mesma vareta, tá? Então, sim, não é o mesmo código de venda. É um código específico. É um produto específico, né? É um produto específico para estar utilizando com a concha. Então, você não consegue pegar uma concha Evo ou uma cremona Evo ou uma cremona anti-falsa manobra e estar utilizando um fecho áurea, tá? Então, é bom só ficar atento a isso aí. Boa. Perfeito. Edu, agora, resuminho rapidão para a turma. Resuminho, né? Antes da gente entrar nas perguntas. Perfeito. Antes de tudo que a gente falou, então, esse resumo é o quê? Atentar-se ao modelo correto do contrafecho para cada sistema ou linha de aplicação. Então, assim, você sempre ficar atento, vou usar uma linha 25, uma linha 32, então sempre ficar atento ao que estiver usando. Quando usar cremonas com chave, não se esquecer do cilindro e a roseta são vendidos separadamente, falei isso para vocês, tá? Cuidado com os tamanhos dos kits de haste do sistema ou linha de aplicação e tipo de maçaneta. Então, sempre ficar atento com o kit haste, foi o que o Bruno falou. Então, dependendo o tamanho ou linha de aplicação, se é uma bitola 25-32, esse tamanho desse kit haste vai mudar, tá? Procurar sempre ofertar o modelo de maçaneta que mais combine com os demais componentes aplicados no mesmo ambiente. Então, a gente viu que tem um monte de opções, né? É isso aí, todas as opções. Então, o meu ambiente está tudo com um design arredondado. Eu não vou lá colocar uma maçaneta com design quadrado. Então, isso aí não vai ficar aquém do ambiente. Então, sempre ficar atento com isso, tá? E quando utilizar o fecho oculto, maçaneta minimalista ou concha cremona áurea, não é necessária a utilização de kit haste. Por quê? Porque ele já vem acoplado já na maçaneta minimalista ou fecho oculto, tá? Boa. Pessoal, a gente está quase chegando no fim, a gente está quase entrando nas perguntas. Eu já vi aqui que tem muita pergunta interessante, então fiquem com a gente mais um pouquinho, que a gente já vai começar a responder as perguntas, acho que vai tirar bastante dúvida. Mas antes da gente entrar nas perguntas, tem mais um ponto que eu acho que é super importante a gente falar aqui, que são dos sistemas europeus, tá? Então, assim, acho que o Du e o Bruno são os nossos especialistas nessas novas linhas com canal europeu que estão surgindo no mercado. Mas, em linhas gerais, os produtos que a gente apresentou aqui para vocês e tudo que a gente falou aqui para vocês não servem nos sistemas europeus, certo, pessoal? São produtos diferentes, é uma solução diferente no portfólio da Udinese. Quer falar um pouquinho, Bruno, sobre esse sistema? Sim, sim. São componentes diferentes para uma solução diferente que o mercado tem hoje, né? Então, o sistema europeu, a gente está vendo que tem uma demanda muito grande aqui. A gente já tem 95% dos componentes que servem nas linhas de canal europeu que a gente tem aí no mercado. Então, você tem a utilização, a cremona em si, são esses 3 primeiros itens que estão aí. Então, para diferentes tamanhos de bitola que a gente já tem também nos canais europeus, você
pode estar utilizando os mecanismos. O primeiro mecanismo ali é o mecanismo bidirecional, que a gente chama, né? Então, ele é o mecanismo que vai dar a possibilidade de você utilizar uma maçaneta sem base em algumas linhas aí de canal europeu. Então, esse é um mecanismo bacana que a gente trouxe recentemente. Os outros dois ali, o segundo geralmente são para linhas com bitola 45, e o terceiro ali são para bitolas de linha 32. E não menos importante, como a gente entende que é uma linha com um apelo maior do que as linhas convencionais, a maçaneta também tem um diferencial ali para quando você está utilizando a tipologia de alçar. Então, você tem essa maçaneta aí que é bem bonita, inclusive, nova no nosso portfólio, apresentamos na última feira. No alçante precisa de uma alavanca maior para conseguir Isso. fazer o giro ali mais confortável, né? Devido ao peso da folha, né, que ele é um peso um pouco maior, que você precisa descolar as borrachas ali, as gachetas do marco, para você estar alçando a folha, você precisa ter essa alavanca maior. Então, essas são as particularidades dos projetos de canal europeu, e com isso você tem também uma diferença nos contrafechos, né? Os contrafechos, depois vocês confiram lá no nosso site, lá que vai ter tudo explicadinho certinho. Os contrafechos são diferentes, tá, pessoal? Então, só fiquem atentos a isso. E aqui, uma vantagem do canal europeu é que você pode colocar quantos pontos de fechamento você quiser. Então, essa é uma versatilidade dessa tipologia que só ela tem, até onde eu sei, só ela tem hoje no mercado, que você consegue colocar os pontos que você desejar. Certo, Du? É diferente, isso. Só complementando, diferente porque a gente colocou o canal europeu junto. Porque o pessoal fala assim, multiponto canal europeu. É totalmente diferente do que a gente explicou anteriormente para vocês. O nosso mecanismo Evo é o quê? É o mecanismo, até a movimentação da maçaneta é diferente, tá? Então, o Evo é uma movimentação que a gente faz aberto, fechado 90, então uma movimentação que nós chamamos de só 90 graus, e o euro, como o Bruno acabou de explicar, a movimentação desse mecanismo é totalmente diferente, é um mecanismo que movimenta 180 graus, então isso diferencia um pouco, e também no ponto de travamento, como o Bruno acabou de falar, tá bom? Legal, muito bom. De novo, sendo repetitivo até, pessoal, informações desse tipo de produto tem no nosso site, a equipe da Udinese também 100% disponível para ajudá-los aí em qualquer dúvida, mas eu acho que o resumo da história é uma solução completamente diferente. Então, pintou um projeto, pintou uma necessidade qualquer de especificação de componentes para linhas com sistema europeu, é diferente de tudo que a gente falou, mas a Udinese está 100% comprometida ali, né, para ofertar esses componentes, né? O portfólio está 100% completo para isso também. Uhum. Beleza? Pessoal, eu acho que agora a gente pode entrar aqui nas dúvidas da turma que colocou aqui na parte de perguntas e respostas. Eu já vi que tem algumas muito boas. Já vou ler a primeira e já vou responder. E Edu e Bruno, se preparem aí que as próximas vão para vocês. Ó, primeira pergunta. Existe a possibilidade de usar um conjunto de cilindro e chave com o mesmo segredo em uma porta de correr de 2 folhas? Então, o que ele está perguntando? Ele tem situação com chave e que ele está perguntando se é possível usar a mesma chave, o mesmo segredo na porta da direita e na porta da esquerda. A resposta é sim, dá para fazer isso. A Udinese oferece um tipo de cilindro especial que a gente chama de KA, tá? KA significa chaves iguais, basicamente, uma terminologia de mercado. Então, sim, isso é totalmente possível de se fazer. Basta no momento da compra especificar que é esse tipo de situação que você precisa para o seu projeto e a nossa equipe de vendas vai orientar aí com o melhor cilindro. Mas é totalmente possível e, inclusive, particularmente, eu acho que é o mais correto mesmo, né? Porque para o usuário, para a pessoa que está utilizando ali a residência, é o mais confortável mesmo, né? Você ter uma única chave que abra as 2 portas. Então, excelente pergunta, espero ter respondido aqui. Vamos lá para as próximas.
Próxima pergunta aqui, Bruno ou Edu. Aqui a pergunta é sobre se a gente trabalha com cremonas em Zamac e a pergunta é relacionada à instalação em região litorânea. Não, nossas cremonas não são em Zamac, né? São todas em alumínio e, como eu disse anteriormente, elas têm ótima resistência contra corrosão e salinidade, tá? Então pode especificar tranquilamente as nossas cremonas, tanto anti-falso manobra quanto Evo, que elas irão se aplicar perfeitamente nessas regiões, tá? Sabe que acho que o pessoal tem dúvida, Bruno? Acho que é porque eles olham a cremona, a maçaneta, o mecanismo, até a vareta pintada. E o tratamento da caixinha é um tratamento também que não há oxidação, né? Que acho que Sim, esse sim. que é o medo de todo cliente, né? Exatamente, que nem eu disse anteriormente, né? A gente tá até nesse momento testando aqui no nosso laboratório de teste aqui. A gente tem algumas cremonas lá que tem com mais de 500 horas de salt spray. A gente todos os dias vai lá e dá um confere ali para ver se elas estão funcionando. E, cara, elas estão funcionando perfeitamente. O seu funcional não foi comprometido com a ação da salinidade ali, né? Então pode ir tranquilo que não vai ter problema. Boa. Próxima pergunta. A pergunta é se a cremona anti-falsa manobra de 300 milímetros continua com 1 ponto de travamento. Correto, é isso mesmo. 2 pontos de travamento a partir da medida de 400 milímetros. Já li, já respondido. Ó, próxima para você. Cremona com maçaneta e chave interna e externa, tá? Situação interno e externo. Tem que pôr maçaneta de ambos os lados? Sim. Porque assim, quando você coloca um cilindro, o correto é o quê? Você ter a maçaneta interna e externa. Por quê? Senão você trava o cilindro lá de fora, como a pessoa abre? Não tem como abrir. Então, a maçaneta com o cilindro interno e externo, sim. O mais usual é colocar a maçaneta tanto o lado interno como o externo também. Boa. Agora, acho que vale a pena complementar também que existe a situação de chave só interno, né, Edu? Existe. Com meio Existe cilindro. Aí que acontece, você coloca só o meio cilindro, então você vai ter um travamento só interno, e aí você coloca só a maçaneta do lado interno. Não tem o porquê você colocar uma maçaneta do lado externo, porque se eu me trancar do lado interno, a pessoa não consegue abrir. Boa, Mas acho que tem que ficar atento também às particularidades de cada projeto, né? Então, Sim. a gente tem todas as soluções e que atendem todas as particularidades dos projetos. Então, se pintar alguma dúvida, os nossos contatos estão aí, mas a gente tem todas as soluções para esses tipos de possíveis problemas, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Legal. Próxima pergunta aqui do participante é se o acionador do anti-falsa manobra vai junto com a cremona ou se precisa ser vendido separadamente. Pode achar que eu respondo, Dudu. Vai junto, tá? Então, vai junto no kit, inclusive, que nem eu falei, ele é na cor da cremona, para ele ficar o mais discreto possível, então você não precisa se preocupar em comprar ele à parte. Boa. Outra pergunta aqui interessante, que acho que vale a pena a gente reforçar um pouco mais do que a gente falou durante a apresentação. A pergunta é, para quais sistemas essas cremonas Evo conseguimos utilizar? Praticamente para todos os sistemas de mercado. Salvo qualquer situação vai ter um produto específico, né? Qualquer situação a gente vai ter uma cremona. Salvo uma linha nova que a gente não conheça ainda, né? Porque sempre tá aparecendo uma linha nova no mercado e, claro, sempre vem uma aplicação, um estudo aqui para nossa engenharia e a gente vai dar uma solução de utilização de cremona para esse sistema novo também. Então, resumindo, para todos os sistemas de mercado. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui no final das perguntas, mas ainda tem mais algumas que acho que são importantes. Essa aqui eu gostei muito. Temos cremona para portas de giro
portas de estilo camarão e maxi-ar? Acho bem interessante a gente dar uma pincelada nesse aspecto aí das cremonas em outras tipologias também. Muito boa pergunta. Quer responder, Bruno? Essa aí é a sua cara. Vamos lá. Cremona para giro, a gente não tem, assim, uma difundida no mercado. A gente tá estudando essa possibilidade, no caso, o multiponto para a porta de giro, né? Fechadura a gente tem também de todos os modelos e todos os gostos aí. Mas a multiponto é algo que a gente está trazendo, né, Marcelo? Assim, então, em breve vocês terão novidade aí. Até o fim do ano deve ter, né? Aguardem aí que essa demanda logo menos estará solucionada. A gente está trazendo um produto, em breve a gente solta mais informações. Quando são camarão, a gente tem uma linha específica de componentes para camarão e maxi-ar, então confiram lá no nosso site, lá tem um catálogo dedicado para o sistema camarão que a Udinese fornece. E claro, se pintar alguma dúvida aí do que tem lá, pode entrar em contato com a gente aqui que a gente vai dar a melhor solução possível. E os maxi-ar também, dependendo da aplicação, a gente tem o sistema multiponto, vamos dizer assim, que você consegue colocar 2 ou mais pontos de travamento, tanto na lateral quanto na vertical, porém tem a particularidade de cada linha. Isso aí. Legal, excelente. Uma outra pergunta bastante interessante aqui. Instalação do sistema Cremona na minha janela proporciona um isolamento acústico ou isso não interfere nesse aspecto? Sim. É aquela questão que muita gente acha que é mito, mas é verdade, né, Edu? É verdade, é verdade. Por que isso? Porque ela ajuda na parte de acústica. Em vez de eu ter um ponto de travamento, como um fecho concha convencional, eu tenho 2 pontos de travamento. Então, o fechamento ele vai ficar mais coeso na sua parte da extensão vertical do seu perfil, que seria da altura do marco. Então, você vai ter uma melhor vedação e, com certeza, a acústica vai melhorar sim. Boa, legal. Eu acho que tem aqui uma outra pergunta que, na verdade, esse daqui é um comentário que é bem interessante, e aí eu vou jogar aqui a bola para vocês falarem um pouco. Então, tem um participante aqui dizendo sobre a importância de também se utilizar batedeiras no sistema com Cremona, né? Então, usar a batedeira mínima, a batedeira universal. Edu, Bruno, falem um pouquinho para a gente sobre isso. Esse participante acho que é serralheiro, não sei não. Você responde essa aí, Edu? Por que isso? Sim, claro. Por quê? Hoje a gente tem diversificados tipos de batedeira, tá? Então, quando você utiliza a batedeira de trilho, o que acontece? A batedeira de trilho ela vai impedir que sua folha bata no marco lateral, no fim de curso. Então, essas batedeiras são utilizadas quando eu utilizo um fecho concha convencional. Quando eu utilizo maçaneta, cremona, o kit multiponto que eu utilizo uma maçaneta, o que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar as batedeiras de folha. Por quê? Essa batedeira de folha, ela vai impedir no transpasse, que não vai ter transpasse das folhas, mas que a minha maçaneta não choque com a outra folha, ou vice-versa. Então, vai ter um lugar específico de eu instalar essas batedeiras para que impeçam o choque da minha maçaneta com o meu perfil lateral. Então, quando eu utilizar cremona, multiponto, eu utilizo batedeira de folha, tá? Boa, muito bom. Pessoal, tem muitas perguntas aqui, acho que a gente não vai conseguir responder todas. Vou selecionar mais 3 aqui para a gente responder para todo mundo. De toda forma, convido, caso a sua pergunta não tenha sido respondida aqui pela gente, convido todos vocês a mandarem ou por e-mail, tem o meu e-mail, o do Edu e o do Bruno aqui na tela, ou pelo Instagram. Então, fiquem à vontade para nos acionar nesses canais, que caso a sua pergunta não tenha sido respondida ou diretamente aqui no final, ou ao longo da apresentação, a gente faz questão de retornar o contato com vocês, enfim. Então, vamos lá. A primeira pergunta dessas 3 para a gente fechar. A pergunta onde encontrar os produtos da Udinese? Parece bobeira, mas é super importante, né? Então, que dicas que eu dou caso vocês
estão aí assistindo a gente tenham dúvida nesse aspecto. No nosso site tem ali uma lista de revendedores, então você pode entrar em contato com revendedores se você preferir em adquirir os produtos Udinese através de revendas. Então lá tem todos os nossos parceiros, as revendas credenciadas. Então procure ali a mais perto da sua residência, da sua fábrica de esquadrias, enfim. Então dá para adquirir através desse canal, ou dependendo da situação do cliente, também diretamente aqui com a Udinese através dos nossos representantes. Também no nosso site, no nosso Instagram, tem ali a lista dos representantes que fazem um atendimento em todo o Brasil e até fora do Brasil, tá? Então, busque ali o seu estado, o representante que atende aí a sua região, que eu tenho certeza que essa pessoa vai estar muito, muito contente e muito disposta a te atender da melhor forma possível, tá? É uma ótima pergunta. Vamos lá, pessoal, mais 2 perguntas para a gente fechar. O modelo Square de 45mm suporta o arrasto de portas de grande porte? Sim. Fala aí, Bruno. Sim. Esse modelo, particularmente, ele, além das 2 fixações que ele tem lá de 43mm, que é o entre padrão, ele tem mais 2 furos para você estar fixando os parafusos. Então, essa é uma maçaneta que sim suporta essas portas de grande porte. Boa. Por último, então, gente, para fechar, pergunta sobre a concha multiponto áurea. A pergunta é a seguinte: funciona como bate e fecha também? Eu acho que aqui a pergunta é naquele sentido parecido com o que existe com a 7611, que a gente só fecha a porta e ela trava, ou com a 74 com a mola, automático. Se ela é automática no fechamento, é isso aí, acho que é a sua pergunta. Então, ela não funciona assim, tá? Como ela é uma cremona, então ela precisa ter o acionamento manual ali. Então, toda cremona precisa disso, né, Bruno? Ter o acionamento manual. Isso. Então, e por isso que o antifalsa manobra veio para solucionar isso aí em casos que a pessoa acionava e deixava a porta acionada, iria fechar a porta, a cremona batia nos contrafechos, quebrava. Então, só respondendo a pergunta, a áurea não funciona como bate-fecha, ela precisa ser acionada manualmente ali, então para baixo ela abre, para cima ela fecha, então isso tem que ser feito manual, tá? Boa, maravilha. Pessoal, meu muitíssimo obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. De novo, convido a mandar as perguntas aí para os nossos e-mails ou através do Instagram, através do nosso site, qualquer canal que você preferir. Mandem as dúvidas para a gente caso não tenha sido respondida. De novo, muito obrigado pela participação e pela audiência com a gente até agora. Qualquer sugestão que vocês tenham também de outras conversas como essa aqui, de outros tipos de produto, também vão ser com certeza muito bem-vindas. E é isso, só tenho a agradecer, espero que tenha sido bastante enriquecedor para todo mundo aí que participou. Edu, Bruno. É isso aí, gente, obrigado novamente. Desculpa a gente fala demais. Se a gente fosse só falando, eu ia ficar falando o dia todo aqui de cremona, só que esse não é o intuito nosso é que vocês saibam que produto nós temos produto para todo tipo de aplicação, então essa foi o nosso intuito. Caso vocês tenham dúvidas mais técnicas, estou à disposição e todo o time da engenharia da Udinese, ou também todo o time da Udinese está disposto a tirar dúvidas de vocês, tá bom? Aí, e obrigado. Obrigado a todos aí pela participação, por estar aqui com a gente nesse tempo aí, ter tirado um tempinho nessa sexta-feira para acompanhar esse conteúdo aí. Que o Marcelo falou, se vocês quiserem mais conteúdo como esse, né, deixem aí qual o tema que vocês querem, que a gente vai ter o prazer de estar trazendo esse bate-papo aí para vocês. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Uma ótima sexta-feira para todos, ótimo fim de semana. E a gente se encontra por aí, nesse mercado, nas lives, nas conversas. Valeu. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.